essa empresa é a que mais me deu oportunidade de aproximação com a direção e entender a cultura, porque o CEO, o Alexandre Finato, sempre esteve disponível a ouvir as pessoas. Eu trabalho na Finato desde 2019. Quando eu cheguei aqui, então, eu exercia outras atividades, né? Fui contratada para fazer comercial interno na época e 2 meses depois já tive a oportunidade de migrar para outro setor, fazer uma outra atividade. Na época não se tinha uma gestão de pessoas tão efetivo, né, tão ativo dentro da empresa, e o desafio foi criar uma metodologia, um mecanismo para tornar a empresa cada vez mais humana, né? Com isso, vários desafios vieram. Um deles era viajar para as unidades, né? Na época não se tinha uma gestão de pessoas em loco, né? Digamos assim, a campo. E logo nas primeiras semanas, então, o desafio foi ir para a estrada, visitar os locais, né, de operação, conversar com as pessoas, fazer o diagnóstico de como as pessoas estavam se sentindo na empresa. Eu fui contratada na Finato num momento bem difícil da minha vida e todo o conhecimento que eu adquiri, né, na vida toda, em todos os processos que eu passei, eu quis trazer para a Finato com o objetivo de doar 100% daquilo que eu trazia na minha bagagem, né? Então, uma das coisas importantes que aconteceram é estar afinada com a diretoria em qual era o propósito de uma implementação de uma cultura. E isso me fortaleceu no sentido de entender do negócio, entender da direção, né, qual era o objetivo principal, no sentido de disseminação da cultura. E isso foi muito grandioso, muito rico para mim, porque em toda a minha vida profissional eu nunca tive um acesso tão livre, né, ao diretor da empresa, ao CEO da empresa e entender a fundo o propósito de todo o contexto da organização. Uma das principais dificuldades na implementação de uma gestão de pessoas, principalmente na Finato, por ser uma empresa que presta serviço, então a gente fala de uma grande massa operacional, entender como se aplica, né, a gestão de pessoas e gerar essa credibilidade, essa confiança das pessoas em um setor. Então, as principais dificuldades foram como organizar isso tudo dentro da empresa. Vários testes foram começados, né, vários processos foram começados, foram redirecionados, não deram certo, então era tudo fase de experimento, era tudo piloto. Todo movimento que a gente começava, nem todos vingaram, né? Nem todos foram para frente. Então, foi um momento de muita pressão por estruturar gestão de pessoas, né? Foi um momento de muita busca de conhecimento para que a gente tivesse capacitado para que isso acontecesse e, principalmente, mostrar o resultado em números para a empresa, porque quando se fala de gestão, muitas vezes tem o processo, mas o índice, né, o dado, ele precisa estar estruturado dentro de um sistema. E as dificuldades também eram relacionadas a isso, porque não se tinha um sistema tão direcionado para esse setor. Então foi bem desafiador até chegar ao ponto de conseguir mensurar o trabalho, conseguir dizer e representar para a empresa que sim, estava dando certo, que estavam dando resultado. Então foi extremamente desafiador nesse aspecto. Desde os primeiros dias na Finato eu percebia a necessidade que se tinha em pensar nas pessoas. Não estava tão claro porque, obviamente, eu comecei por outro setor, né? Eu comecei por um setor comercial. E sempre tivemos muito acesso ao diretor, isso nos facilitou também entender qual era a visão no sentido de uma construção de gestão de pessoas. Quando eu fui convidada a fazer parte desse setor, por ter essa liberdade de conversação, entender em reuniões, treinamentos com o Alexandre Finato,
cada vez mais a gente estava próximo e entendendo o propósito dele, no sentido de humanizar processos, humanizar o RH, e isso fez com que eu também buscasse desenvolvimento. A Finato fez parte de grandes momentos da minha vida, né? Tanto os piores momentos e os mais incríveis momentos da minha vida. Eu estou falando de um momento em que eu fui contratada, que eu estava passando por uma situação muito delicada e muito difícil financeiramente, principalmente, né? E quando eu entrei aqui, eu só pensava em entregar aquilo que eu estava trazendo junto comigo, que era o meu conhecimento. E o tempo foi passando, eu fui conquistando o meu espaço, principalmente no sentido de estar competente, estar preparada para alguns desafios que a empresa nos colocava, né? E por estar à disposição também, né? De buscar sempre o melhor, tanto para a empresa, para as pessoas. E aqui foi a minha casa, né? Foi muito acolhedor desde o momento que eu cheguei, o momento que eu me afastei, né? Em virtude do nascimento da minha filha, que foi o melhor acontecimento. Então, a empresa também sempre me apoiou. Quem conhece o setor de RH e um setor de gestão de pessoas sabe o quanto é desafiador todos os dias, né? Lidar com as emoções do outro, muitas vezes, né? Manejar essa emoção, dar feedbacks desafiadores, dizer a verdade nua e crua, né? E de uma maneira a colher resultados depois disso. Então isso tudo mexe com o emocional do profissional que está dentro de um RH, de uma gestão de pessoas. E aconteceu comigo muitas vezes, né? De me desestabilizar em certos momentos e graças a uma estrutura familiar, né? Ter alguém me esperando em casa, ter apoio da minha família e entender que esse trabalho é desafiador, que eu estou até hoje aqui, né? Comemorando então 5 anos de empresa. E certamente só tenho que agradecer ao meu suporte familiar, às pessoas que dividem os desafios do dia a dia, né? Principalmente me dando razão para estar aqui também, né? Porque é por eles que eu tô aqui, principalmente pela Luísa, minha filha, e pelo Elmo, meu parceiro, que sempre me ajudou a segurar as pontas aí, né? Eu quero agradecer ao Alexandre Finato pela oportunidade de não apenas ter um trabalho, né? De ter um propósito de vida, porque o que eu encontrei na Finato é justamente isso. Não somente tirar o meu sustento, mas também aproveitar todo o talento e todo o desenvolvimento que eu busquei até aqui. Então, graças a ele, é possível isso estar acontecendo, né? O meu objetivo é principalmente continuar nessa caminhada, né? Nessa jornada com a Finato, porque eu penso que com pessoas sempre terão novos desafios e novas oportunidades de implementar coisas, de buscar melhorias, e é nesse sentido que eu quero continuar e principalmente por compactuar com os valores da empresa.